Graça e paz, povo de Deus. Eu estou aqui mais uma vez para recomendar alguns livros, alguns materiais a respeito de casamento, tá bom? Se você é cristão, você sabe o quanto você precisa investir no seu casamento e aqui eu vou dar algumas orientações, dicas, recomendações de material para que você possa cuidar melhor do seu casamento, do seu cônjuge e assim fazer a vontade de Deus. Certa ocasião, Jesus foi questionado a respeito do divórcio e ele saiu em defesa do casamento, falando que o homem deve se unir à sua esposa e se tornar uma só carne. Ele disse assim ainda em Mateus capítulo 19, versículo 6: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não o separe. Então, que nada, absolutamente nada venha separar você do seu cônjuge. Muito pelo contrário, que você possa buscar a Deus e buscar materiais para cuidar bem do seu casamento, tá bom? Hernandes Dias Lopes vai falar de casamento, divórcio e novo casamento dentro dessa realidade que nós estamos vivendo de pessoas que vêm até o cristianismo e chegam ao cristianismo já com outras experiências e precisam fazer o casamento de acordo com a vontade de Deus. Ele vai trabalhar a questão do divórcio, como Deus não gosta, não ama o divórcio, não aceita o divórcio. Nós temos aqui o relato dessa nova possibilidade do casamento que Deus nos dá através da sua graça, e também ele vai falar da construção do casamento para que não cheguemos ao divórcio, tá bom? Um texto pouco antigo já, mas um texto bem curtinho, tem, se não me engano, 120 páginas, vale a pena dar uma olhada. O texto mais impactante nos últimos anos, a partir de um autor que eu sou apaixonado, que é o Timothy Keller. Esse livro, para mim, ele se tornou sensacional, um guia, o significado do casamento, quando ele vai interpretar o casamento na linguagem de Paulo, lá em Efésios capítulo 5, quando ele vai falar da submissão da mulher, onde a mulher precisa ficar debaixo da missão dada por Deus, e vai desmistificar a questão da submissão social que a mulher às vezes recebe, não tem nada a ver com isso. Ele vai falar também como o homem precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu acho isso muito profundo, e vai trabalhar com a questão que Paulo coloca em Efésios do mistério, que o casamento não é um mistério, simplesmente é um mistério o casamento ser relacionado com o casamento do Cristo com a sua igreja, que é a noiva. Esse texto aqui do Tim Keller, o Tim Keller escreve de uma maneira brilhante com a sua esposa, e esse texto é sensacional esse texto, e eu recomendo profundamente esse livro. Ele é um pouco mais denso, tem 300 páginas, deixa eu confirmar aqui, 293 páginas, muito bom esse texto. Do Paulo Solonca, foi pastor da PIB de Florianópolis por muito tempo, discipulando casais. São guias devocionais para os casais irem se aprimorando na relação conjugal. São textos curtos com uma devocional, depois tem um relatório, tem uma pesquisa, e depois os casais vão trocando essas informações para se conhecerem melhor. É mais para quem está no início do casamento ou para quem teve uma crise e está tentando entender o cônjuge. Eu recomendo esse livro, muito importante esse material. Tem nos ajudado muito no aconselhamento. Inclusive, ele vem com um CD e você pode então ter os PowerPoints, todo o material de apoio, tá bom? Esse é um texto antigo da editora Vida, Como Salvar o Meu Casamento. Você vê aí pela foto, né? O corte de cabelo e tal, você vê que é um livro antigo, mas é um livro muito bom. Nós conseguimos salvar alguns casamentos recomendando e dando esse livro de presente a algumas pessoas, e certamente ele tem estratégias muito impactantes para salvar o casamento, tá bom? Limites, que você e eu precisamos colocar limites no nosso casamento, deixar claro os limites, tanto os limites familiares, os limites psíquicos, psicológicos, limites na área da sexualidade, para que não tenhamos nenhuma surpresa em nenhuma das áreas. E esse texto aqui fala de limites, quais são os nossos limites, e deixar claro para o nosso cônjuge qual que é o nosso limite, limite de trabalho, limite emocional, para que quando a pessoa amada perceber que nós estamos passando do limite, nós estamos extrapolando, ela possa então frear e assim possamos cuidar um do outro, tá bom? Vale a pena dar uma olhada nesse texto.
foi uma recomendação logo no início do nosso casamento, quando a gente foi para um encontro de casais, o preletor indicou e nós compramos e valeu muito a leitura. Os dois últimos, Como Fazer Amor Sem Tirar a Roupa, 2 livrinhos muito pequenininhos, curtos, de algumas ideias românticas, e o romantismo está fora de moda. Eu estou aqui recomendando. Esse aqui é para a mulher fazer com o marido, né? 101 maneiras de conquistar o seu marido. Então você tem 101 dicas aqui, olha, dá para passar um ano todo aí conquistando o maridão, e aqui para o marido conquistar a esposa. Então esses 2 livrinhos são muito interessantes. Fala de coisas simples do dia a dia e maneiras alternativas de mostrar e demonstrar carinho à pessoa amada, tá bom? Recomendo esses textos e peço que a graça de Deus seja sobre o seu casamento. Deus abençoe.